A gente gosta de pensar que tem o controle das nossas decisões, né? Que tudo é lógico, bem pensado. Mas e se na maior parte do tempo quem está no comando for um personagem bem mais impulsivo dentro da nossa cabeça? É exatamente essa a ideia central do livro Pensando Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, e é isso que vamos desvendar hoje. Para a gente começar a entender como isso funciona na prática, que tal um pequeno quebra-cabeça? Dá uma olhada nessa descrição. Um cara chamado Steve, ele é tímido, super organizado, apaixonado por detalhes. Agora, a pergunta é, o que é mais provável? Que o Steve seja bibliotecário ou fazendeiro? Pense aí rapidinho. A resposta parece meio óbvia, né? Então, se a primeira coisa que veio na sua cabeça foi bibliotecário, pode saber que a intuição acabou de pregar uma peça. E isso acontece porque ela, a intuição, simplesmente ignorou um fato crucial que o nosso lado lógico jamais deixaria passar. Acontece que a realidade é bem diferente. Pensa só, existem muito mais fazendeiros homens do que bibliotecários. Então, por pura matemática, a chance do Steve ser um fazendeiro é gigantesca, mesmo que a descrição dele não combine com o estereótipo. E esse pequeno enigma, ele é a ilustração perfeita desses dois sistemas que vivem em conflito dentro da nossa mente. Ok, então vamos conhecer de perto esses dois protagonistas da nossa mente. De um lado, a gente tem o sistema 1. Pense nele como o nosso piloto automático. Ele é rapidão, intuitivo e está sempre ligado. Foi ele que gritou bibliotecário sem nem pensar. Do outro lado, tem o sistema 2. Esse é o piloto de verdade, o comandante. Ele é analítico, cuidadoso, mas tem um problema: ele é super preguiçoso. É o sistema 2 que teria que parar e pensar. Espera aí, e as estatísticas? Então, qual é a questão aqui? O problema todo está na dinâmica entre esses dois. Afinal, quem está realmente no volante na maior parte do tempo? Isso nos leva para uma ideia-chave, o chamado esgotamento do ego. É simples, pensar de forma intensa, usar o autocontrole, resistir a uma tentação, tudo isso gasta energia mental como se fosse uma bateria. E o nosso cérebro, que é mestre em economizar combustível, prefere pegar um atalho sempre que pode. E o que acontece quando essa bateria do sistema 2, o nosso piloto lógico, começa a ficar fraca? Aí, em sistema 1, o impulsivo, assume o controle total. E as consequências disso, olha, podem ser bem mais sérias do que a gente imagina, como mostrou um estudo do mundo real. Imagina só a cena. A liberdade de uma pessoa pode depender do lanche de um juiz. Parece absurdo, não é? Mas pesquisadores analisaram mais de 1.000 decisões de liberdade condicional e o padrão que encontraram é, no mínimo, alarmante. Olha só esse gráfico, ele fala por si só. No começo do dia, a chance de conseguir liberdade condicional era de uns 65%. Mas, conforme a hora do almoço ia chegando, essa chance caía, até chegar perto de zero. Aí, depois da pausa para comer, o que acontece? Puf! A taxa volta lá para cima. Ou seja, com o sistema 2 esgotado pela fome, os juízes simplesmente optavam pela decisão mais fácil e segura: negar. E o ponto é, isso não acontece só com os juízes. Acontece com todo mundo. Para tomar decisões rápidas, o nosso sistema 1 usa atalhos mentais que Kahneman chama de heurísticas. O problema é que esses atalhos, apesar de úteis, muitas vezes nos levam a erros de julgamento que são super previsíveis. São os famosos vieses cognitivos. Vamos ver outro caso, agora sobre como avaliamos riscos. O que parece ser uma causa de morte mais comum? Um derrame ou a soma de todos os tipos de acidentes? Se a resposta acidente saltou na mente, isso é um exemplo perfeito da tal heurística da disponibilidade. A regra do nosso cérebro é simples. Se conseguimos lembrar de exemplos com facilidade, a gente assume que aquilo é muito comum. Só que a realidade é outra. Na verdade, derrames matam quase o dobro de pessoas do que todos os acidentes somados. Mas o que a gente vê na mídia? Acidentes de avião, incêndios, são coisas dramáticas que ficam mais disponíveis na nossa memória e acabam distorcendo completamente nossa percepção de risco. E não para por aí. O nosso piloto automático pode ser influenciado por coisas no ambiente que a gente nem sequer nota. Dá uma olhada neste experimento fascinante sobre honestidade. Em uma cozinha de escritório, as pessoas contribuíram quase 3 vezes mais para a caixinha do café quando tinham um pôster com olhos na parede, em vez de um com flores. O simples símbolo de estar sendo observado ativou um comportamento mais honesto, sem que ninguém percebesse isso conscientemente. Certo. Diante de tudo isso, o que a gente faz? A meta não é eliminar o pensamento rápido e intuitivo.
Isso seria impossível e até ruim. O objetivo é reconhecê-lo e saber quando é crucial acionar o pensamento lento e deliberado do sistema 2. O próprio Kahneman sugere que o verdadeiro poder vem de ter um vocabulário para nomear esses processos. Quando a gente aprende a identificar um viés de disponibilidade no argumento de outra pessoa, a gente dá o primeiro passo para algo muito mais difícil: começar a identificar isso na gente. Então, para se tornar um pensador mais consciente, vale lembrar de alguns pontos. Primeiro, ao se deparar com uma decisão, pergunte: isso é uma reação do piloto automático ou uma conclusão do piloto? Segundo, para decisões realmente importantes, desacelere de propósito. Terceiro, desconfie do que vem à mente com facilidade. E por último, perceba o seu próprio estado. Cansaço e fome são inimigos do bom julgamento. Fica aí uma pergunta que vale a pena pensar a respeito. Com calma, claro.